pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter mais uma aula de língua portuguesa. Sou professora Deli. Estou aqui para ensinar um assunto muito divertido e ele é muito importante porque nós o usamos no nosso cotidiano e nem percebemos. São as variações linguísticas. Como o nome já fala, variação, que tem várias formas, e linguísticas, que envolve a nossa língua portuguesa. Tá bom? Vamos iniciar olhando lá na telinha algumas instruções para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso, ok? Vamos lá para a telinha. Variações linguísticas. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na língua regional. Olha só o exemplo aí, ó. Eu que não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade, daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Vocês estão vendo algumas palavras que dá para a gente compreender a mensagem dos personagens, mas elas estão escritas, se nós formos analisar na língua portuguesa, com alguns erros ortográficos na sua escrita, tá? Então, quando eu falo, é diferente de eu escrever. São regras diferentes que eu tenho que usar, tá? Ter esse cuidado. Vamos lá, voltando para a telinha. Tipos e exemplos de variações linguísticas. Primeiro, variação geográfica ou diatópica. O que é isso? Ela está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. O que é isso? Regionalismo, que é o destaque aí. Português do Brasil e português de Portugal. Vamos ver alguns exemplos. Celular no Brasil, nós chamamos de celular, e em Portugal nós chamamos de telemóvel. Já pensou? Me dá meu telemóvel. É como eles falam lá, para nós talvez soe estranho. Mas olha, ônibus no Brasil e em Portugal é autocarro. Ah, hoje eu vou comprar meu autocarro. Para eles é autocarro, para nós é ônibus. Trem no Brasil e lá em Portugal é comboio, tá? Então são palavras que têm essas diferenças. Tem também, ó, se nós analisarmos o Brasil, todas as suas regiões. Aí, voltando aqui comigo, se a gente for analisar, não se assuste, que eu não vou passar para aula de geografia não, tá? É de português. Eu vou colocar o mapa do Brasil com as suas regiões aqui, para a gente poder entender como isso funciona no nosso país, tá aqui? Com as regiões. Não se preocupe que nossa aula é língua portuguesa, ok? Vamos voltar para lá para a gente continuar entendendo o que vai acontecer aqui. Vamos lá. 2. Variação histórica ou diacrônica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Olha o exemplo aí, ó. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegalazemos neste instante ou mais tardiamente? Olha o que ele pergunta aí. Vocês estão vendo, ó, o destaque aí? Elípticos, uma palavra um pouquinho complicada, né? E pegalazemos, olha só. Elípticos, só para vocês entenderem, se refere a elipse, a curva de interseção de uma superfície cilíndrica ou uma cônica, uma curva elíptica. Ou seja, esse movimento aí, ó, dessa linha azul, que a onda faz, a onda lá no mar, ok? É isso que ele está se referindo quando ele usa essa palavra. Ou então, eu vou usar, no lugar daquela pegalazemos, em vez de falar isso, nós a pegaremos, ok? Então, isso era usado lá antigamente, 1900, lá para trás. Hoje a gente não usa dessa forma. Nós usamos um pouquinho diferente. Vamos lá, continuando. 3. Variação social ou diastrática. O que é isso? Ela é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos. O que é isso? Olha só o exemplo aí, ó.
o médico fala o seguinte: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Viu o susto do homem? E ele fala, o doutor, não se preocupe, é só um furúnculo. A linguagem técnica utilizada pelos médicos nem sempre é entendida pelos seus pacientes. Então, olha só, furúnculo, para a gente entender, para vocês entenderem melhor, olha essa imagem aí. É esse tipo de inflamação na nossa pele, tá? Mas aquele termo tão comprido que ele usou do primeiro quadrinho, a gente pensa até que é uma coisa bem, muito séria, né? Que arriscado a gente morrer de repente, tá bom? É uma coisa simples. É que nem quando você chega numa consulta, você diz pro médico assim, eu tô com muita dor de cabeça. O médico muitas vezes não usa esse termo que nós usamos no nosso dia a dia, que é normal pra gente usar dor de cabeça. Ele coloca lá cefaleia, que a gente tá com cefaleia, ou seja, com muita dor de cabeça, ok? Esse é um termo técnico que os médicos usam. Para nós, a gente usa um português mais claro, né? Dor de cabeça, tá? Então, vamos voltar lá para entender o outro exemplo. 4. Variação situacional, olha só, ou diafásica. O que é isso? Ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Exemplo de gíria, olha só. O nome da gíria é levar o cano. Significa ficar esperando em vão. Olha só essa gíria aí, ó. Ela é feita em libras. Em libras também nós temos várias gírias, tá? Entre eles. Então, o significado, como eu falei, ficar esperando em vão. E olha só ele fazendo o movimento da mão esquerda, formando S, né? O primeiro, segundo e terceiro passo. Como o nosso intérprete pode estar fazendo aí para vocês, ok? Isso significa ficar esperando em vão. Vamos lá para o próximo. Linguagem formal e informal. Quanto aos níveis de fala, podemos considerar 2 padrões de linguagem, a linguagem formal e informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial, ou seja, aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir as regras e normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto, que é uma linguagem escrita, ou quando organizamos nossa fala numa palestra, linguagem oral. Em ambos os casos, utilizaremos a linguagem formal, que está de acordo com as normas gramaticais. Então, linguagem escrita e oral são linguagens diferentes, ok? Observe que as variações linguísticas são expressas geralmente nos discursos orais. Quando produzimos um texto escrito, seja em qual for o lugar do Brasil, seguimos as regras do mesmo idioma, a língua portuguesa, que é a nossa língua, né, materna, a língua do nosso país. Então, vamos lá. Escrever não é a mesma coisa de falar, tá? Escrever, eu tenho aquelas regras de pontuação, tudo, vírgula, ponto final, toda aquela regra eu tenho que seguir, de parágrafos, tudo que a professora ensina lá direitinho. Mas quando eu falo, eu também tenho algumas regras. Às vezes, a maneira que eu falo não é a maneira que eu tenho que escrever. Tenho que ver a maneira que eu tenho que organizar meu texto, tá? Então, são coisas diferentes, escrever e falar, ok? Preconceito linguísticos. Aliás, preconceito linguístico, ok? Preconceito já não é uma palavra muito boa, né? Significa você ter ou seja, ter uma opinião antes de você realmente conhecer o conceito. Você tem que conhecer o conceito correto. Preconceito não é uma coisa muito boa, não é isso? E com respeito à nossa língua, também tem esse preconceito linguístico. O que é isso? Muitas vezes tem expressões, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. No sul, as pessoas usam essa palavra aqui, ó. Muriçoca. Um pouco estranho, né? Muriçoca quer dizer mosquito. Isso aqui no sul, ó. Muriçoca, ok? E lá no Nordeste, muriçoca, que quer dizer mosquito, lá no Sudeste é essa assim, ó. Essa aqui, ó. Pernilongo. Palavra totalmente diferente. E às vezes você pode fazer uma viagem aqui do Acre para o Sul e chegar lá dizendo
sei lá, a palavra muriçoca, eles vão entender. Mas se você falar pernilongo e ele não estiver habituado, ele vai ter o chamado preconceito linguístico. Ele pode achar e até achar engraçado. E ele está falando errado. Que palavra é essa? Isso é um preconceito linguístico. Nós precisamos entender isso, ok? Vou colocar aqui, ó. Essas duas palavras. Lembrando, essa daqui não é daqui do sul. Ela é do sudeste, ok? Deixa eu só colocar aqui pra gente se situar. Ela aqui é do sudeste. Dessa região aqui amarelinha. Vermelho, sudeste, ok? E Muriçoca é aqui no sul. Então, vamos lá. Tem outras palavras também. Vou dar outro exemplo, ó. Esse eu achei até interessante, eu não conhecia, ó. Betão. Pensa até que é um homem chamado Beto. Talvez ele seja enorme, bem alto, e eu chamo ele de Betão, né? Mas Betão lá no Nordeste é cimento, concreto, tá? Isso aqui no Nordeste, olha só. Aqui no Nordeste, Betão. Aqui a gente conhece como cimento ou concreto, mas lá também no Sudeste é concreto. Não é tão estranho pra gente aqui do Norte, né? Esse aqui, ó, é aqui no Sudeste também. Olha só quantas palavras, ó. Aqui na nossa região. E tudo é Brasil, mas elas vão mudando de região para região. Vamos entender um pouco mais sobre preconceito linguístico. Vamos voltar aí para a telinha para eu poder explicar melhor para vocês, ok? O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui suas peculiaridades, que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada no sul do país. Isso ocorre porque nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas. De tal modo, o preconceito linguístico surge no tom de deboche, sendo uma variação apontada de maneira pejorativa e estigmatizada. Quem comete esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda superior à outra. Entretanto, devemos salientar que todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada a mais correta. Okay? Então, como vocês veem aí, isso são os preconceitos. Se eu chegar lá falando uma palavra dessa e a pessoa não entender, ela pode me tratar como um deboche. E isso não é bom. Isso é um preconceito linguístico. Não devemos fazer, ok? Porque cada região tem a sua maneira de falar sobre determinada coisa que às vezes nós conhecemos diferente aqui. Vamos ver outra palavra? Essa no Sudeste, ó. Só pelo nome já nos ajuda até a compreender a respeito do que eles estão falando, né? Pão francês. E isso lá no Sudeste é aquele famoso pão lá da padaria que eles compram. Olha só, isso tudo aqui no Sudeste. Esse mesmo pão lá no Nordeste, lá no Sul, olha só, pão aguado. Parece até que tem a ver com água, né? Mas eles chamam de pão aguado. Aqui no Sul, ó. E é uma região tão próxima uma da outra, ó, se a gente observar, ok? Então, eles vão variando. A gente não precisa ficar... Se você não entender, apenas a gente tem que perguntar. Mas o que você está falando? E a pessoa pode te explicar e você conhece. É porque lá na minha cidade eu sou acostumado com outra palavra. E assim você mantém o respeito de ouvir a pessoa falando uma palavra que talvez seja diferente para você e vice-versa, ok? Eu lembro que quando eu fui para São Paulo, eu falei uma palavra e as pessoas começaram a rir. E eu fiquei um pouco sem graça. Isso é um pouco constrangedor e a gente precisa ter esse cuidado, tá bom? Então lembre, escrever e falar são coisas diferentes, embora estejam relacionadas e importantes entre si, tá bom? A sua relação. E a nossa aula ela vai sendo concluída por aqui. Eu só gostaria de dar um recadinho sobre a nossa plataforma Eduque, tá? Para vocês acessarem, ver atividades, vídeos e aulas lá. E vocês poderem aprender de montão, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.